Eu sempre costumo dizer que o processo penal ele é muito simples, mas isso não significa dizer que ele seja fácil. Simples é uma expressão que se contrapõe à ideia de complexo. Fácil é algo que se põe em relação ao que seja complicado. Passados mais de 35 anos da nossa Constituição, você consegue explicar com segurança e clareza em que momento uma sentença condenatória no Brasil é exigível, ou seja, se ela impõe pena privativa de liberdade, quando se inicia o cumprimento dessa pena. Esse é o tema hoje para a gente dialogar no Pensando Direito. Vem comigo. Bom, você está no canal Pensando Direito, eu sou o professor Antônio Suxberger. Se você ainda não me segue lá no Instagram, clica lá depois para você poder conferir e ficar por dentro das novidades. E aqui no nosso canal, evidentemente, se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para as novas notificações e deixe o seu like. Essa é uma oportunidade bacana desse conteúdo circular no YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre um tema parece simples, ou deveria ser simples e deveria ser fácil. Só que ao longo do tempo e sobre as discussões sobre prisões cautelares de uma maneira geral, eu percebo muita gente se complicando com o que seja o momento em que uma sentença condenatória se torna exigível. Vamos tentar entender isso. Nós sabemos que desde 2019, depois de um período de oscilação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tribunal decidiu, na ação declaratória de constitucionalidade número 43, que a execução da pena privativa de liberdade necessariamente seria condicionada pelo trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa ação declaratória de constitucionalidade, é bom lembrar, ela se dirigia ou ela se voltava à compreensão do artigo 283 do CPP e tinha como pano de fundo a compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre esse inciso da Constituição, o inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O tema é bastante controverso. Nossa Constituição brasileira, ela se aproxima demais da redação da Constituição portuguesa, no seu artigo 32. É de lá que vem essa fórmula: ninguém será considerado culpado, e depois a menção à sentença penal condenatória definitiva ou transitada em julgado. Pactos internacionais, convenções de uma maneira geral, têm uma redação muito mais simples. Diz que se presume a inocência até que se comprove legalmente a culpa de alguém. Na utilização dessa expressão, que parece um pouco confusa, nós tivemos, ao longo de 30 anos, compreensões que variaram na jurisprudência. Não é objetivo hoje meu conversar sobre essa oscilação ou esse debate. Quero apenas anotar que o Supremo, no ano de 2019, fixou a compreensão de que, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a nossa Constituição daria, segundo o Supremo, essa ideia de que uma sentença penal só seria exigível, ou seja, a sua pena imposta só seria aplicável, concreta, quando houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O primeiro ponto que eu quero anotar com vocês é que esse julgamento de 2019 ele se refere a uma redação do artigo 283 que já não é mais vigente. Esse artigo 283 foi alterado pelo pacote anticrime. Na época do julgamento, a redação era: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. É importante lembrar, né? A prisão é processual e, por conseguinte, guarda natureza cautelar, no que se diferencia da prisão-pena. A prisão cautelar no Brasil, ela observa as modalidades da prisão em flagrante, que só existe como categoria de prisão cautelar até o momento em que ela é judicializada, ou seja, submetida ao crivo jurisdicional. A prisão temporária, que é uma prisão dirigida à investigação policial, ou seja, centrada na prática de um ato investigatório, para cuja realização é necessária a restrição de liberdade do investigado, ou a prisão preventiva, cujas razões de necessidade se referem a assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da investigação ou da instrução, ou
para a garantia da ordem pública. Lembrando aqui que a garantia da ordem pública é um sentido de necessidade diverso, ou um pouco além, do que seja o sentido de necessidade das cautelas pessoais diversas da prisão. Porque o artigo 282, quando fala das cautelas em geral, fala, sim, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, da conveniência da investigação e da instrução, e fala da necessidade de evitar a reiteração delitiva. Mas quando o Código fala da prisão preventiva, faz menção à expressão da garantia da ordem pública. Quando o Supremo decide esse tema em 2019, ele o faz também por conta da redação do artigo 637 do CPP, aquele que diz que os recursos extraordinários, ou seja, os recursos dirigidos tanto ao STJ como ao STF, não dispõem de efeito suspensivo. E aí, daí o debate para se entender se a sentença seria ou não exigível. Um ponto interessante dessa reflexão é a gente sempre se lembrar de que quando um acusado se encontra preso no curso do processo, atenção para isso, quando um acusado se encontra preso no curso do processo e o juiz vai proferir a sentença condenatória, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decide fundamentadamente sobre a manutenção ou sobre a imposição de prisão preventiva ou de medida cautelar. Isso tudo sem qualquer prejuízo do conhecimento da apelação que eventualmente venha a ser interposta. Essa lembrança é importante e ela está formalizada no parágrafo 1º do artigo 387 do CPP, porque se o acusado respondeu a processo preso, ou se ele teve a prisão excepcionalmente decretada no momento da prolação de sentença condenatória, atenção para isso. Esse acusado, ele ingressa imediatamente em cumprimento de pena. Aliás, esse ponto ele reclama uma certa reflexão da nossa parte. A expressão execução provisória da pena surge na década de 90 no debate doutrinário em benefício do acusado. Olha que interessante. Execução provisória da pena, atenção, ela não é uma expressão de provisoriedade porque precária, porque não segura. Não é isso. Ela é uma execução provisória para assegurar àquela pessoa que se encontra presa processualmente os benefícios de uma execução penal. É muito importante você ter em mente essa compreensão, porque, especialmente para quem está no direito há menos tempo, tem-se a falsa percepção de que a expressão execução provisória da pena, ela versaria sobre uma eventual exigibilidade antecipada da sentença, e não é disso que se trata. Nós estamos falando aqui justamente de uma previsão que é benéfica ao acusado, no sentido de que, uma vez proferida a sentença condenatória, ele pode vir a fazer jus aos benefícios da execução da pena. Isso está formalizado desde 2003 na jurisprudência do Supremo por meio da súmula 716. Diz o enunciado da súmula: admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Né? Para e passo, junto com a súmula 716, tem a súmula 717, que diz que ainda que o sujeito se encontre em prisão especial, isso não é impeditivo para que ele imediatamente inicie o cumprimento de pena. Essa compreensão é sobremaneira importante, porque nós estamos falando de algo que vai trazer benefício ao acusado e permite a ele, por exemplo, dentre outras situações, a classificação para o início da pena, lá na previsão da Lei de Execução Penal no artigo 9º, o deslocamento da cadeia pública, que é o local onde se encontram os presos provisórios, para os estabelecimentos prisionais, que é onde se cumpre a prisão em regime fechado, no caso a penitenciária, ou no regime semiaberto, as colônias industriais e colônias agrícolas. O início da execução da pena para aquele que se encontra recolhido é benéfico, porque o regime da prisão processual é sobremaneira mais duro, mais gravoso para aquele que se encontra recolhido. Então, essa expressão ela é muito relevante para que a gente entenda a prática do processo penal. Se o acusado se encontra solto no momento da prolação de sentença, de fato, a sentença só será dele exigível no trânsito em julgado. Mas se ele se encontra preso no momento de prolação da sentença, olha que interessante,
A sentença comunica a possibilidade do início provisório da execução da pena por meio de uma carta de guia provisória que se ali formaliza perante o juízo da execução penal. Então, em benefício do acusado, ele passa a ser considerado como no curso de um cumprimento de pena. Certo? Um ponto ainda de destaque para a nossa conclusão. E o que acontece naquelas situações em que a condenação é oriunda do tribunal do júri, ou seja, quando a condenação decorre naquelas situações de crimes dolosos contra a vida? Essa é uma novidade do julgamento que o Supremo fixa o tema de repercussão geral 1068 ao longo, agora, julgado no segundo semestre de 2024, no recurso extraordinário 1.235.340. A relatoria ficou a cargo do ministro Barroso. Mas o tema 1068, guarde aí esse número de repercussão geral que ele é relevante, 1068, ele fixa a tese segundo a qual a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total de pena aplicada. Essa apresentação é muito interessante porque o pacote anticrime havia fixado uma exigência de que somente as condenações superiores a 15 anos no júri teriam algum tipo de exigibilidade imediata. E o Supremo, nessa decisão, prestigia o que seja a previsão do legislador ordinário, olha que interessante, e decide aproveitando o texto do CPP. Eu reproduzo aqui para vocês o dispositivo da decisão, justamente para que vocês tenham em conta essa ideia de que o dispositivo da decisão exclui do texto do CPP a referência ao limite de 15 anos para preservar a sistemática do CPP, que trouxe, a partir do pacote anticrime, ou seja, a Lei 13.964, a possibilidade de, uma vez proferida a sentença condenatória do Tribunal do Júri, ou seja, o veredito é condenatório e o juiz-presidente profere a sentença aplicando a pena, ele de imediato determina, se a imposição da condenação é de pena privativa de liberdade, o recolhimento à prisão desse acusado para imediato cumprimento de pena. Tudo bem? Essa é uma peculiaridade que deriva do fato de que a Constituição determina a soberania dos vereditos e a maneira pela qual o legislador ordinário conforma essa determinação constitucional é justamente estabelecendo um sistema recursal próprio ao Tribunal do Júri. Um sistema recursal por meio do qual tribunais não podem alterar, modificar o mérito do veredito. Pode o tribunal, no julgamento de recursos, cassar o veredito, mas ele não pode reformar o veredito. O poder de reforma de um tribunal, ao apreciar um recurso nas hipóteses de condenação do júri, alcança unicamente o que seja a tarefa dada ao juiz togado, o juiz-presidente, quando ali preside a sessão do júri. Tudo bem? Gente, para fechar, uma observação muito importante a partir dessa fixação do tema 1068 de repercussão geral. Pensa aqui comigo, olha só, essa pergunta aqui ela merece uma reflexão. Será que a execução imediata da pena privativa de liberdade fixada na condenação do júri se refere apenas ao crime doloso contra a vida ou o estabelecimento do procedimento especial é que marca a possibilidade de execução provisória, de execução imediata? Deixa eu esclarecer bem a pergunta. A minha indagação aqui ela é a seguinte: a execução imediata é do crime de homicídio, por exemplo, ou do crime doloso contra a vida, ou de todos os crimes que, porventura, observem esse procedimento especial, ou seja, o procedimento dos crimes dolosos contra a vida, bifásico, com aquela parte inicial de judicium accusationis, depois o judicium causae, que tramita perante o conselho de sentença, ou seja, o plenário do júri. Então, atenção para isso, tá? O tema 1068 passou desapercebido para alguns e você tem que ter atenção para isso. Nos termos do que decidido pelo Supremo, a execução imediata da pena privativa de liberdade na condenação proferida no júri não se refere apenas aos crimes dolosos contra a vida. A execução imediata deve ser observada em todas as condenações,
impostas no procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Então, crimes conexos, crimes que por qualquer razão ali se encontravam atraídos na competência do júri, se processados no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, vindo aí um veredito e, na sequência, a sentença condenatória do juiz-presidente, atenção, a execução da pena é imediata. Tudo bem? Atentem para isso. Em síntese, então, pessoal, o que nós temos? Nós temos a execução da pena privativa de liberdade somente depois do trânsito em julgado da sentença, ou seja, se o acusado responde ao processo solto, ele aguarda o trânsito em julgado para que ele seja recolhido à prisão e inicie seu cumprimento de pena. Se ele se encontra preso no momento da prolação de sentença ou preso na determinação da sentença condenatória, vejam que interessante, ele inicia imediatamente o cumprimento de sua pena, a isso nominamos de execução provisória da pena, e essa previsão é derivada da súmula 716 do Supremo. Quando estivermos falando do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, lembre-se, a execução da pena é imediata, proferida a sentença no plenário do Tribunal do Júri, em acolhimento do veredito proferido pelo Conselho de Sentença, a execução da pena se impõe na própria sessão de julgamento. Tudo bem? Bom, não se esquece de me seguir lá no Instagram, se inscreva aqui no canal e se você puder deixar o seu like, é muito útil para esse conteúdo circular no YouTube. Se mantenha ligado aqui no canal e a gente segue com outros temas pensando direito. Até lá, um abraço.